Ataques aéreos, raios de luz, avistamentos e envolvimentos com a Força Aérea Nacional. Você conhece aquele que é o maior caso ufológico já documentado no Brasil e um dos mais intrigantes do mundo? Prepare-se para entrar de cabeça em uma investigação cheia de mistérios, com mais perguntas do que respostas. Fechem as cortinas e venham com a gente conhecer a Operação Prato. Em 25 de abril de 1977, 4 homens saíram de barco com destino à Ilha dos Caranguejos, no estado do Maranhão, para coletar madeira. E por conta da maré baixa, tiveram que esperar até de madrugada para que subisse novamente e pudessem fazer a viagem de volta. E como não tinha muito o que fazer a não ser esperar, eles foram dormir. E por volta das 5 da manhã, um deles, chamado Apolinário, acordou com os gritos de 2 de seus companheiros, que eram Firmino e Aureliano. Eles estavam reclamando de muitas dores e queimaduras do 2º grau em várias partes do corpo. O quarto membro do grupo, José, que estava deitado em uma rede e estava morto, com seu corpo já enrijecido. Apolinário era o único que aparentemente não estava apresentando nenhum ferimento e ajudou a transportar seus amigos de volta para o continente. E já no hospital, Aureliano foi liberado, pois suas feridas e queimaduras foram tratadas e não apresentavam mais tanta gravidade. Firmino, porém, relatou que em algum momento durante a madrugada teria visto algo que se assemelhava a fogo, e ele ficou em coma por 1 semana e tendo que ser tratado em um hospital 1 vez por mês. O Instituto Médico Legal do Maranhão declarou que a morte de José foi por hipertensão arterial, que causou um AVC. José tinha apenas 22 anos, era um rapaz saudável e não apresentava nenhum problema de saúde. A imprensa, ao noticiar o caso, o associou a diversos avistamentos de estranhas luzes no céu que estavam pairando em diversas ilhas e pequenas cidades daquela região, e inclusive várias testemunhas informaram terem visto essas tais luzes e mais um objeto muito grande e luminoso sobrevoando a ilha na noite dos acontecimentos. Os 3 sobreviventes, no entanto, não lembravam de nada, a não ser pelo breve relato de Firmino antes de entrar em coma. Um acontecimento semelhante aconteceu no mesmo local 9 anos depois. Esse caso nunca teve uma explicação satisfatória, apenas hipóteses e suposições. Os avistamentos iriam se prolongar nos meses seguintes e aquela região já não seria mais a mesma. Os ataques luminosos. No pequeno município de Colares, no estado do Pará, em setembro de 1977, houveram diversos relatos de avistamentos de luzes e fenômenos no céu. Essas luzes tinham formas e tamanhos diferentes, e a princípio gerou apenas curiosidade por parte da população. Contudo, alguns habitantes começaram a relatar que estavam sendo atingidos pelos feixes de luzes que os objetos voadores emitiam, e em alguns casos causando ferimentos e queimaduras graves, chegando ao ponto de precisarem de atendimento médico. Os moradores deram um apelido para esses fenômenos de chupa-chupa ou luz vampira, pelo fato de quando as luzes atingiam a pele das pessoas, elas provocavam pequenos orifícios como se fossem feitos por agulhas, pelos quais eles acreditavam que drenavam o sangue daquelas pessoas que eram atingidas. Um relato de uma médica que atendeu algumas dessas ocorrências diz que os pacientes atingidos pelas luzes, além das queimaduras, davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, febre, fraqueza e tontura. Os moradores em pânico começaram a andar em grupos, armados com pedras, foices e até espingardas. Durante a noite eles faziam fogueiras, soltavam fogos de artifícios, davam tiros para o alto na tentativa de espantar o que quer que fosse que estivesse atingindo aquilo na população. E em outras cidades e povoados da região também estavam tendo relatos de ataques de raios luminosos. A população ribeirinha acreditava que poderia ser algum tipo de castigo divino ou obra de entidades demoníacas. Nem por um segundo passava na cabeça deles que poderia ser algo de outro planeta ou de seres cósmicos. Devido ao desespero da população, os prefeitos pediram socorro ao governador, que entrou em contato com as forças armadas. A missão estava prestes a começar. Na Rota das Luzes. Em outubro de 77, o coronel Uirangue Holanda, que na época comandava um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, foi convocado para chefiar a missão. Durante 4 meses, Holanda e sua equipe, que era formada por militares, médicos e pesquisadores, permaneceram no local. Durante o dia,
Entrevistavam os moradores, vítimas e testemunhas dos avistamentos, e durante a noite, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e filmadoras, eles se revezavam para monitorar o céu. O objetivo era, além de descobrir o que estavam causando os ataques, também registrar os objetos e as luzes. E durante os dias que se passavam, foram coletados muitos materiais em formas de depoimento, fotos dos objetos e filmagens. Esses relatórios eram bem completos, pois foi realizado um estudo com base na localização onde eram avistadas as luzes, e assim traçado uma rota para a investigação. Nos documentos eram descrito o formato dos OVNIs, a velocidade que se locomoviam, os movimentos, cores, locais e etc. Entre o final de novembro e o início de dezembro, também foi realizado voos diários de aeronaves pela região, inclusive com ordens de ataque a qualquer objeto estranho. E também foi enviado um psiquiatra para um dos municípios vizinhos, para atender as vítimas e coletar depoimentos, e em seu relatório ele deu o veredito de que não passava de uma histeria coletiva. Contudo, esse veredito não iria se sustentar por muito tempo. Os contatos. Os relatos ficavam cada vez mais impressionantes à medida que a investigação seguia. Um homem chamado Luiz, que trabalhava numa olaria chamada Koifer, relatou ter visto um objeto que estava pairando no ar. Ele descreveu como uma espécie de nave. Ele observou por alguns minutos, quando de repente uma escotilha se abriu e um ser saiu dessa nave e teria descido ao chão flutuando. Luiz ficou muito assustado e se escondeu. O ser teria iluminado todo o local com uma luz que provinha da palma de sua mão. Ele então direcionou essa luz até o local onde Luiz estava escondido. De súbito, Luiz começou a correr. Enquanto corria, olhou para trás e viu o ser levitando e voltando para a nave, e começou a persegui-lo pelo alto. Luiz correu por mais alguns instantes, até que viu algumas pessoas na margem do rio, e gritou por ajuda enquanto acenava para elas. Essas pessoas vieram ao encontro de Luiz para ajudá-lo, e quando viram a nave se aproximando, pularam todos no rio, e ficaram observando à distância apenas com os olhos fora d'água. O ser desceu da nave mais uma vez, da mesma forma que fez antes com o Luiz, mas agora ficou examinando os barcos próximos e logo depois voltou para a nave e disparou em direção ao céu, desaparecendo. Ao ouvir esse relato de Luiz, o coronel Holanda e sua equipe foram para a olaria e fizeram um acampamento no local para investigar. Em determinado momento, enquanto todos estavam do lado de dentro das instalações e apenas Holanda estava de guarda lá fora, ele viu uma forma escura muito grande que apareceu no céu, com luzes vermelhas e verdes piscando. Estava chovendo no momento. Mesmo assim, o coronel conseguiu vir e ouvir aquele objeto que parecia estar dando um rasante onde eles estavam acampados. Eles então entraram em um barco e decidiram ir exatamente no rio onde Luiz teria fugido do ser. Chegando lá, ficaram esperando por 10 horas sem que nada estranho acontecesse. Porém, no exato momento em que decidiram ir embora, eles avistaram cruzando o rio uma luz muito forte de cor amarela âmbar. Emitia um som que parecia uma catraca, algo que lembrava uma espécie de vibração. Decidiram então voltar onde estavam instalados, para fazer as anotações sobre o que tinham acabado de presenciar. Quando chegaram no local, próximo ao início do rio, apareceu a mesma luz amarela, porém dessa vez, quando a luz se apagou, puderam ver o objeto muito grande, com cerca de 100 metros de altura, com o formato de uma bola de futebol americano, oval e pontudo. O imenso OVNI é descrito como tendo muitas janelas em toda a sua extensão, porém não foi possível identificar se havia alguém dentro. E após esse acidente, o coronel Holanda juntou todos os documentos e no dia 5 de dezembro, em uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que não deu muita importância nem para os relatos do coronel e nem para os documentos oficiais, e estranhamente mandou encerrar a operação. Os casos de avistamento, no entanto, continuaram a ser relatados na região até o ano seguinte, e os dados documentados por Holanda e sua equipe foram arquivados, o que parecia estranho e ainda iria se mostrar muito pior. A última entrevista. Duas décadas depois, em 1997, em uma entrevista à revista UFO, o coronel Holanda revelou publicamente que a Operação Prato foi extremamente documentada, com mais de 500 fotos e 16 mil horas de filmagens. Ele contou todos os detalhes, desde relato dos encontros dos OVNIs até experiências próprias. Revelou também que o documento oficial conta mais de 2.000 páginas.
E o mais trágico sobre isso é que depois de 2 meses dessa entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, se enforcando no quarto de sua casa com uma corda do roupão que ele usava. Na época, houve muita especulação de que ele teria sido uma vítima de uma queima de arquivo, pois revelou muitas informações sigilosas. Outras pessoas dizem que ele conseguiu forjar a própria morte e fugiu do país após sofrer ameaças. E há ainda quem diga que, na verdade, ele já tinha um histórico com problemas causados por depressão profunda e já havia tentado tirar a própria vida outras vezes. A verdade está lá fora. "40 anos depois, muitos ufólogos ainda tentam ter acesso ao material, principalmente as filmagens, que nunca vieram a público. A aeronáutica, porém, diz que todo o material disponível sobre a operação já se encontra disponível no Arquivo Nacional, mas nem metade dos arquivos citados por Holanda se encontram disponíveis. Uma das poucas pessoas que se sabe ter tido acesso às filmagens foi a filha do brigadeiro Protásio, e ela afirma que viu um grande OVNI de 100 metros de altura, e ainda relata que viu na filmagem de um OVNI emergindo no rio Tapajós, em plena luz do dia. Acredita-se que essas filmagens secretas revelam inúmeros OVNIs sobrevoando as ilhas da região durante o dia. Há ainda supostos relatos de militares que, no caso de Colares, se tratava de testes de armas de exército de outros países e que feixes de luzes eram obras de pesquisas. Isso obviamente nunca foi provado. A Operação Prato foi e ainda é estudada por diversos ufólogos de diversos países. Muitos consideram um dos maiores casos ufológicos da história. E realmente, depois de muitos anos, o fato de ainda não ter sido os fenômenos explicados colabora muito para esse título. E podemos até discutir se foi ou não obra de seres de outro planeta, mas algo realmente aconteceu naquele lugar, algo que mobilizou as Forças Armadas para uma operação. O que era, afinal? Teste de armas e veículos militares? Seria coletiva? Uma força desconhecida alienígena? Será que algum dia teremos essas respostas? Quando a verdade sobre esse e muitos casos ufológicos ainda sem explicação virá à tona, ainda estaremos vivos quando isso acontecer? Ou melhor, estaremos preparados? E agora eu quero saber a sua opinião. Foi um acontecimento com relação a alienígenas? Ou apenas testes de armamentos e aeronaves? Conta aí no comentário o que você acha, o que foi a Operação Prato de Fato. E qual outro caso ou assunto que você gostaria de ver aqui no canal? Caso você tenha gostado do vídeo, você pode nos ajudar deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Como eu disse anteriormente, esse é um canal extremamente novo, então se puder se inscrever e deixar o like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, você estará nos ajudando demais e ficaremos extremamente gratos. Além disso, eu estarei postando vários conteúdos desse tipo e muitas outras curiosidades em geral, todas as sextas-feiras, 11 da manhã, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então considere ativar o sininho também, para você não perder nenhum vídeo. E nesse clima de investigação, conspiração e acobertamento, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e lembre-se, vigiem os céus, tranquem bem as suas portas e até a próxima infinidade.